Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje encerrando a série Sindicalismo ante as reformas trabalhista, previdenciária, ante a onda de ataques a direitos, inclusive ao custeio das entidades. Então nós estamos entrevistando dirigentes sindicais para falar como é que suas entidades, suas categorias, seus setores estão se posicionando mediante uma conjuntura muito desfavorável aos trabalhadores. Porque além dos ataques do governo a mando do capital, você tem uma conjuntura econômica muito desfavorável, com recessão prolongada, desemprego, precarização do trabalho, enfim, uma crise econômica grave, aliada a uma crise política e moral. Ontem nós assistimos novamente ao espetáculo deprimente da Câmara de Deputados, não isentando o Temer de culpa ou lhe imputando responsabilidade, mas impedindo o prosseguimento de um processo investigatório legítimo. Este Congresso não representa, há poucas e raras exceções de parlamentares que defendem o interesse público, que têm uma responsabilidade pelo mandato e que não estão metidos na ladroagem que graça nos ambientes políticos brasileiros. Então, feito o meu sermão de todas as missas, embora aqui não seja uma missa, eu vou falar do nosso convidado de hoje, que é um servidor público, Lineu Neves Mazzano. Ele é do DR, né? Departamento de Estrada de Rodagem, se iniciou no sindical em 1990, também é secretário-geral da Confederação da categoria CSPB, preside a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e é também vice-presidente do CISPESP, Sindicato dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo. Membro titular da Câmara Bipartite no setor público no Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, encrenca, pepino e atribuições não faltam ao nosso convidado. Tudo bem, Lineu? Tudo bem. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui debatendo algo que é de tamanha relevância, né, no interesse dos servidores públicos, mas no interesse geral da classe trabalhadora. Muito bem, conosco, como sempre, a jornalista Ariane Soares, que trabalha na agência sindical e aqui cuida de nos auxiliar no programa, sobretudo encaminhando perguntas e participação de telespectadores e internautas. Lembrando que neste momento o programa passa ao vivo pela TV Agência Sindical, também é transmitido pelo Facebook. No sábado será exibido das 20h30 às 21h30 no canal 3 NET da TV Guarulhos e na terça-feira na TV do Distrito Federal, TV comunitária do DF, das 18 às 19 horas. E aí há reprises durante as horas posteriores e os dias posteriores. Lineu, a situação do trabalhador da área privada é complicada porque ele enfrenta o ataque do capital. No caso do servidor público, eu queria que seja duplamente complicada porque ele recebe o ataque do governo a mando e sob orientação do capital. O que aflige exatamente os servidores hoje. Mas antes mostrar que a nossa Ariane Soares, que acho que ela não falou, né? Tá vendo? Vamos lá, Ariane, tudo bem? Desculpe. Imagina, João Francisco, boa noite a você, boa noite, Lineu, também. E boa noite a você também que nos acompanha em mais um Repórter Sindical, ou pelo Facebook, ou mesmo pela TV. Nós estamos aqui para receber as suas perguntas, temos o WhatsApp. O Facebook ao vivo você também pode mandar, ou pelo e-mail, se preferir. O nosso WhatsApp é 942709363, vou repetir, 942709363. Nós recebemos sua pergunta, encaminhamos ao entrevistado e também pelo Facebook, se você quiser mandar sua pergunta, nós também encaminhamos. E obrigado a vocês que já estão participando e já mandaram também as suas perguntas. Muito bem, Lineu Mazzano, nosso convidado. O diagnóstico nós já temos de crise política, crise econômica, ataques generalizados aos trabalhadores e, inclusive, à justiça do trabalho, que ela é importante para a classe trabalhadora brasileira. Eu pergunto, Lineu, diante disso, o que fazer e o que vocês, lideranças do setor público, estão fazendo?
Franzin, na verdade, a administração pública, e aí eu estou falando da administração pública para mim não tratar especificamente daquilo que é corporativo, do interesse exclusivo do servidor público. A administração pública ela já vem sofrendo há muito tempo, desde que a política neoliberal entrou no Brasil. E quando eu falo administração pública e estou separando o interesse direto e natural do servidor público, a nossa luta, para falar que a administração pública é de interesse de toda a sociedade. Toda a sociedade precisa de serviço público de qualidade. Quais as políticas que vêm se adotando no Brasil há muitos anos? Entregar a responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, ou seja, transferir as responsabilidades do Estado para a iniciativa privada. Com que objetivo? Da iniciativa privada explorar o cidadão na prestação de serviços públicos. Estou colocando dessa forma porque há quantos anos eles vêm, os governos que passaram mínimo 3 décadas, vêm trabalhando na desestruturação da máquina pública. E com isso... Do Estado brasileiro. Do Estado brasileiro como um todo. Com isso, os servidores que operam o serviço público são atingidos diretamente. E aí, quando nós fazemos essa análise, né, o que é importante para a nação brasileira em resultados positivos, que esse resultado chega até a sociedade. Quando trata-se das privatizações, das terceirizações ou da entrega da máquina pública para a exploração do interesse da iniciativa privada. O resultado financeiro é o mínimo, porque o governo faz a propaganda de que ele vai privatizar os aeroportos, como agora há pouco tempo está privatizando meio mundo de coisas aí, entregando a administração pública, vai arrecadar 30, 40 bilhões de reais. Isso significa 8, 10 dias de juro da dívida pública que está pagando. Então, eu estou colocando dessa forma para apontar para aquele que está nos ouvindo de que nós temos uma situação muito mais grave do que isso que é aparente. Sim, sim. Do que isso que é aparente. A situação grave que nós temos é que tudo que nós produzimos é muito pouco, e quanto mais aumentarmos a nossa produção eu falo em resultado de arrecadação, que nós temos impostos, né, altíssimos no Brasil, que não vai suportar manter o Estado da forma que está, não pelo peso da administração pública, dos servidores públicos, para a manutenção das despesas do serviço da dívida pública. Certo. Então, por que o capital, e vamos dizer, inclusive, hoje no Brasil, os micro e pequenos empresários também estão todos aí numa situação muito crítica. Sim, sim. Está se destruindo, inclusive, né? Os parques industriais nossos estão acabando tudo, levam a nossa matéria-prima porque é uma política de fora que vem dominando e nós temos governantes que vêm entregando há muito tempo a nação brasileira. Por isso que nós chegamos numa crise nunca conhecida. Eu digo, estou com 61 anos de idade. Milito no movimento sindical há quase 30. E eu nunca vi uma situação tão grave como tal, a que nós estamos enfrentando. Nós vamos discutir a reforma trabalhista, um desastre, né? Um massacre na classe trabalhadora. Mas, além da reforma trabalhista, tem tantas outras coisas. Por exemplo, os projetos que o governo Temer já conseguiu aprovar no Congresso Nacional. Basta nós falarmos da emenda 95, Sim. Né, que limita os gastos primários, e olha, ele colocou na Constituição que por 20 anos está limitado os gastos primários. O que é gastos primários? Saúde, educação. Gastos primários, ele tira dali, ou seja, se você imaginar todo o orçamento público, né, ele só vai tirar dali investimentos, que quase não se faz investimento mais nesse país, e as despesas a serviço da dívida pública. Todos os demais, a assistência social, saúde, educação, previdência, serviço público em geral, né, segurança pública,
todos são gastos primários. Estão limitados os gastos ao limite da inflação do ano anterior. Sim. Então imagine, fazem uma conta. A inflação deste ano, vamos supor que vai ficar em 3,2%, mais ou menos isso que estão falando. O ano que vem, o governo, em toda a despesa de gasto primário, ele vai poder gastar só esse percentual. Mas o que é gasto primário? Se o governo federal comprar uma ambulância para o SAMU, é gasto primário. Se ele reformar uma escola, é gasto primário. Sim. Né? Tudo isso é gasto primário. O que ocorre com isso? Só o aumento vegetativo da folha dos servidores, as despesas com a segurança nacional, é gasto primário. Né? As Forças Armadas, tudo isso. O que vai acontecer? Vai ter muitos cortes. Por isso que estão dizendo que tem que ter reforma da Previdência. Sim. Então, quando nós estamos tratando, né, como eu parabenizo a agência sindical, nesse mês todo aqui, está se encerrando hoje, debates com lideranças importantes que vieram aqui debater, encerrando esse ciclo de debate diante de todo esse contexto, algo muito importante, uma contribuição muito grande para os trabalhadores. Eu parabenizo, inclusive, a agência sindical nesse debate. Lineu, o Itamar Franco foi quem fez a primeira privatização, se não me engano foi da Acesita. Quer dizer, o Collor, né? Claro, o Collor de Mello, mas o Collor caiu. Depois o Itamar Franco, da Acesita. Depois o Fernando Henrique privatizou 100 e tantas estatais, né? Deu uma parada na parte do governo Lula e parcialmente com a Dilma, e o Temer agravou o processo de privatizações e entrega do Estado ao capital privado. Ainda que fazendo tudo isso, duas coisas cresceram no Brasil: a dívida pública e o chamado déficit público. Portanto, essa política de entregar patrimônio para custeio, para manter o Estado, ela é absolutamente ineficaz. Eu dirijo uma pequena empresa, eu sei como é que é contabilidade, não é verdade? Então, não funciona. Agora, especificamente no governo Temer, o que piorou para os servidores e o que piorou para os trabalhadores, no seu modo de entender? Além da PEC 95, essas coisas. O governo Temer, na verdade, ele enquanto vice-presidente, aliado ao capital financeiro e ao plano estratégico, né, do capital, e isso a nível internacional, ele já estava se preparando para ser presidente da República. Sim. Isso era evidente. Se nós pegarmos o que a Executiva Nacional do PMDB, né, aprovou no ano de 2015 e chamaram de Ponte para o Futuro. Documento, uma ponte para o futuro. Um documento tirado, um documento que foi dado publicidade. Qual era o plano que o PMDB tinha, e isso coordenado por Michel Temer, para o Brasil. E eles deram o nome de Ponte para o Futuro. Ali está contido tudo o que ele está fazendo. Sim. Ali, imediatamente, seguiu-se o processo de perseguição à presidente Dilma, até que levou ao impeachment. Ele assume o governo e ele toma todas as medidas, né, de encaminhamentos e de apoio ao Congresso Nacional, porque nós temos também um problema que tem que ser discutido, e que o eleitor, a classe trabalhadora tem que se despertar, porque senão nós não vamos sair, por muitas décadas, nós não vamos sair dessa crise profunda que foi levado o trabalhador, aquele que realmente precisa do serviço público, aquele que depende do Estado, que na verdade é o que mantém o Estado, que certo. É quem consome. Nós temos um problema sério que é o Congresso. Nós temos um Congresso que 2/3 ou mais do Congresso é comprometido com o governo e comprometido com esse sistema. Portanto, é o Congresso que tomou, que decidiu no impeachment da presidente Dilma, que deu esse encaminhamento, que respalda, como ontem, votaram pela segunda vez, absolve o governo, né, de fatos, eu digo tranquilamente que por tudo que já foi apresentado, não é nem indícios, de fato realmente. Sim. De corrupção comprovada. Sim. Né?
Então, se nós não despertarmos para isso, de que nós temos que mudar os nossos representantes, porque se nós observarmos, Franzinho, se a gente fizer uma análise do que veio ocorrendo nessas últimas décadas, nós estamos com 29 anos da Constituição Cidadã, fez agora dia 5 de outubro. Na Constituição Cidadã, nós tivemos a sorte de eleger uma bancada muito forte de deputados na Constituinte que tinha compromisso com o social, com políticas públicas, de defender o interesse da sociedade. Não era necessariamente bancada sindical. Não era, mas nós tivemos ali um grupo, teve muito trabalho, sim, articulação do movimento sindical, mas deputados, parlamentares comprometidos. Houve enfrentamentos duros na Constituinte para que nós não tivéssemos várias garantias sociais na Constituição. Sim. Tivemos um grande avanço na Constituição de 88. Mas eu gostaria de falar disso e lembrar de que a Constituição ela teve uma previsão de, se não me engano, em 5 anos, me falhou agora, período, fazer uma revisão constitucional. Correto. E aí, muitos eu tenho certeza que se lembra que veio o emendão do Collor, que quando veio a política neoliberal, o Collor trouxe isso para o Brasil, com o compromisso de rever a nossa Constituição e tirar muita coisa já da Constituição. Sim. Eu me lembro que dia 2 de março de 94, já não era mais o Collor, mas estava tramitando, foi o dia que nós fizemos um grande ato em Brasília, 2 de março de 94, e conseguimos enterrar o emendão do Collor. Então você vê quantos ataques vêm sendo colocados, e o capital vem se estruturando para poder avançar sobre isso. Depois vem Fernando Henrique, olha onde nós estamos. Perfeito. Lineu Mazzano, obrigado. Vamos agora fazer um pequeno intervalo na sua fala para chamar o DIEESE, Fala DIEESE, Clemente Gans Lúcio, seu coordenador técnico. Vamos lá? Mais de 90% das categorias conquistaram no primeiro semestre desse ano reposição integral da inflação. Mais da metade das categorias conquistaram também aumentos reais de salários. Isso é o que revela o estudo permanente que o DIEESE faz de acompanhamento das campanhas salariais, das negociações coletivas e o impacto sobre os salários. Esse resultado é muito importante, por um lado, porque preserva o poder de compra dos trabalhadores em um contexto de recessão, mas também em um contexto em que a inflação menor facilita a ação sindical de luta pela reposição salarial. É importante também destacar que as campanhas salariais já em curso neste ano começam a incorporar, especialmente no segundo semestre, a estratégia sindical de resistência aos efeitos e impactos da reforma trabalhista, coisa que exigirá das categorias, dos sindicatos, nova estratégia nas campanhas salariais, juntando as categorias, reunindo os trabalhadores, organizando uma mobilização e construindo uma agenda de negociação que traga para a convenção coletiva e para o acordo coletivo não só a proteção em termos salarial, mas em termos de condições de trabalho, e também renove e fortaleça o papel dos sindicatos na representação coletiva dos trabalhadores. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical hoje, encerrando o ciclo de outubro, o sindicalismo ante a crise, o enfrentamento que as entidades sindicais estão fazendo. Daqui a pouco o Lineu Mazzano, que é o nosso convidado, que é servidor público, vai falar como é que as entidades de servidores estão fazendo o enfrentamento pontual e o enfrentamento estratégico. Agora nós vamos às perguntas com a nossa Ariane Soares. Vamos lá, Ariane? Podemos começar com a pergunta do Rogério de Oliveira. Ele é servidor público, é diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos, o STAP. Ele diz assim: o governo golpista de Temer aprovou o fim da contribuição sindical obrigatória. No serviço público é com essa receita que os sindicatos se mantêm na luta. O que você sugere para esses sindicatos, visto que não é de costume desse segmento associações espontâneas? Pois é, Lineu, como é que vamos sobreviver sem imposto sindical? Veja a incoerência. É importante que aqueles que estão nos ouvindo, quando o dirigente sindical, e eu agradeço a pergunta do Rogério, ele fala da contribuição sindical. O que eles estão pregando, né? Lutaram para extinguir a contribuição sindical. Numa democracia,
é preciso que nós analisamos isso, a democracia é um tripé, né? Ela está, os partidos políticos, a imprensa e a sociedade organizada. O que é a sociedade organizada? Quem defende, que tem o papel, inclusive, garantido do artigo 8º da nossa Constituição, é o sindicato, que defende o interesse da classe trabalhadora. O que eles fizeram? Eles tiraram a contribuição sindical para esfacelar a nossa capacidade de organização e elevaram para quase 2 bilhões de reais a contribuição para as campanhas eleitorais. Sim. Então, veja o descompasso, eu estava falando um pouco antes aqui, porque nós devemos olhar para o Congresso Nacional. É um Congresso comprometido, no sentido de que quanto menos sindicato, quanto menos lutas, quanto menos pessoas lutando, melhor para eles, porque eles estão livres. Como fazer? Acho que nós temos que manter a cabeça erguida, lutando. O sindicato ele tem que se reorganizar, tem que fazer as suas reestruturações internas, né, dentro daquilo que é possível, buscar benefícios, cooperativas, envolver muito mais, né, o servidor público junto ao sindicato. É um momento de bastante atenção para nós, de buscarmos, de analisarmos, de aprofundar muito a isso, para que os sindicatos realmente não venham à sua falência. O governo quer, mas nós não vamos falir. Tenho certeza, não vai à falência. Não vai porque quando começa a chegar realmente a dificuldade e o servidor, o trabalhador vê que ele depende do seu sindicato, eles começam a chegar. Nós estamos numa crise que talvez aprofunda um pouco mais. Porque quando tira a representação sindical, né, quando desestrutura o sindicato, logo mais com a política que nós temos implantada no Brasil, cada vez mais massacrar a classe trabalhadora, seja servidor, trabalhador privado, quem quer que seja. Então, essa classe, ela daqui a pouco vai começar a gritar um pouco mais, tenha certeza. E aí o papel do sindicato é importante. Claro, vamos persistir, vamos debater, vamos encaminhar projetos, temos que debater muito em quem nós vamos votar no próximo ano. Perfeito. Olha como é ano eleitoral. Eu acho que nós temos que partir de uma política o seguinte: todos os deputados e senadores que votaram ou que votam com este governo, nós temos que ter uma campanha efetiva. Esse deverá ser demitido pela população. Não volta mais. Perfeito. Então, agora é dedicação, é luta, está se esforçando muito, cada vez mais. Exige muito mais do movimento sindical. Agora, Lineu, a persistir a regra atual da nova lei trabalhista, o movimento sindical vira o ano sem o imposto sindical. E tem lá a sede, tem lá a subsede, tem lá o advogado, tem lá a conta de luz, tem lá a conta de telefone, tem lá a internet, tem lá o jurídico, tem lá a colônia de férias. Como é que vai sobreviver? A mensalidade associativa não banca, é impraticável, é mentira essa história de que a mensalidade associativa banca sindicato. Como é que se faz na parte financeira? O que as entidades de servidores estão pensando? Vocês já discutiram um projeto em comum? Vocês vão compartilhar a estrutura? Vocês vão, digamos, fazer parcerias entre as próprias entidades, entre os conveniados das entidades? Como é que vocês estão pensando no âmbito, por exemplo, da CSPB? Olha, eu quero ressaltar também de que no serviço público, a contribuição sindical ela não é efetiva em todos os estados, os municípios e da União. Tanto que o governo federal não desconta a contribuição. Mas há prefeituras que descontam. Nos municípios é onde tem uma quantidade maior. Eu diria que eu acho que 70% desconta a contribuição sindical. Então, dentro da administração, aí eu estou falando como confederação, né? Dentro da confederação nós temos várias situações diferentes aí. Na parte dos municípios, onde sempre são os sindicatos menores, os sindicatos estaduais são sindicatos mais fortes no sentido da sua sobrevivência, e os sindicatos federais ainda mais, até porque tem um salário um pouco maior, né, um pouco mais do que nível federal, estadual. Os municipais estão numa situação e são carreiras mais estáveis também. São mais estáveis.
Para os sindicatos de servidores municipais é que está a situação mais difícil. Difícil. Então a gente está vendo isso com muita preocupação. Nós temos um congresso da nossa confederação agora no dia 29, 30 de novembro e 1º de dezembro em Brasília, onde nós... Ou seja, todo o nosso congresso é para debater essas questões gerais, mas nós temos um ponto específico que nós estamos fazendo um debate reunindo a nossa representação de mais de 1.000 sindicatos, né, do Brasil inteiro para estar tratando dessa questão. É um momento de muita atenção, realmente um momento difícil, porque nós já temos fatos de entidades que ela já fez uma análise contábil, uma análise financeira da sua capacidade daqui para o ano próximo, porque você tem que fazer isso. Sim, sim. E nós temos, infelizmente, muitas exoneração, encerramentos de contrato, Sim. Né, transferências, talvez de uma colônia de férias, ou buscando ali agregar, né, outras entidades, outras pessoas conveniando com aquela mesma instituição para unindo forças. Então, está se movimentando. Perfeito. Agora, nós temos também outras ações que nós estamos buscando. Por exemplo, tomando medidas judiciais, porque é comprovado, inclusive pela classe ou pela associação dos juízes que organiza, os juízes em várias instâncias, de que essa reforma trabalhista está cheio de vícios inconstitucionais. Perfeito. A ANAMATRA tem colocado claramente essa posição. Aliás, a ANAMATRA criou um site específico para acessar essas informações. Por meio da ANAMATRA você consegue chegar nesse site. O Edu nos lembra que tem uma reportagem, e é um fato recente que aconteceu no DIEESE. DIEESE também que sofrerá fortemente os impactos da perda de receita das entidades sindicais, porque o DIEESE é mantido pelo sindicalismo. Realizou um debate com Aldo Rebelo e Luiz Gonzaga Beloso, portanto 2 ilustres e respeitadíssimos brasileiros, acerca da retomada do crescimento econômico do Brasil. E lançou-se lá também uma revista sobre os 100 anos da greve geral de 1917, aqui no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, na Moca, né? O epicentro assim, da greve foi o bairro da Moca, que concentrava as fábricas, né? O Cotonifício Cresp, as fábricas do Jafé e tantas outras, inclusive onde trabalhavam muitas mulheres e crianças. Vamos chamar a reportagem feita pela Agência Sindical, voltamos já com o Lineu Mazzano. Vamos lá? O ex-ministro Aldo Rebelo e o economista Luiz Gonzaga Beloso participaram de um debate no dia 23 de outubro na sede do DIEESE. Com o tema Um Novo Brasil, eles falaram sobre como retomar o desenvolvimento do país com inclusão social. O evento também marcou o lançamento da revista que homenageia os 100 anos da greve de 1917 e do site Rádio Peão. Apesar da necessidade de você realimentar suas esperanças, nós temos que ser muito realistas e muito críticos para observar o momento que nós estamos vivendo. O que deve ser feito para a recuperação da economia, uma recuperação talvez até mais acelerada? É recuperar o investimento público, sobretudo em infraestrutura. É um momento importante, especial do Brasil. O Brasil tem problemas, o povo brasileiro está com problema, as instituições estão com problema. Então acho que é um momento de reflexão política, coletiva, para tentar apontar caminhos para solucionar essa grande crise política, institucional e econômica brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho do objetivo dessa revista, né? Qual é o grande objetivo dessa revista? O que vocês pretendem alcançar com essa publicação? Então, a gente fez todo um trabalho, né, sobre essa greve, a importância dessa greve. Tentamos levantar, assim, várias informações. Assim, vários sindicalistas sabem que teve essa greve em 1917, mas as informações que se tem são muito poucas, assim, muito vagas. Então, a ideia foi levantar uma informação mais profunda sobre a greve, tentar entender como foi, qual era o contexto, e com a revista a ideia é disseminar esse conhecimento que a gente obteve
Esse evento que nós estamos fazendo, junto com a Força Sindical, o UGT, Nova Central e CSB e o Centro de Memória, é no sentido de, primeiro, resgatar a nossa história. Segundo, criar um debate para mostrar à sociedade que não existe pensamento único. É importante a gente ter democracia para que as ideias possam ser debatidas. Ninguém vai impor a ideia a ninguém. E terceiro, você ter um instrumento de divulgação. Não basta chorar que não tem imprensa, que a imprensa é contra nós. Nós temos que criar coisas, fazer coisas para poder atrair a população, fazer coisas bonitas, coisas que chamem a atenção. Hoje, o Brasil vive as consequências, primeiro, de uma ruptura institucional que deixou sequelas, deixou, não diria um vazio de poder, mas construiu duas coisas terríveis para a governabilidade, que é a ausência de legitimidade e dúvidas quanto à legalidade. Muito bem, voltamos com Lineu Mazzano, dirigente do setor público, dos servidores, que está falando com a gente sobre o enfrentamento que as entidades do serviço público vêm fazendo ante a crise, aos ataques do governo Temer, governo fantoche, agente da coroa, governo que não serve aos interesses da pátria brasileira, do trabalhador, da área pública, do servidor público, do pequeno empresário, do empresário que acorda cedo e dorme tarde, que abre e fecha a sua fábrica, do dono do bar, de todos que trabalham no setor produtivo, os professores universitários, a saúde pública, a educação. O Temer é inimigo de tudo isso. Portanto, nós estamos aqui hoje vendo meios de enfrentamento. Fácil não é, mas nós não vamos desistir. Lineu, eu vou passar novamente perguntas a Ariane Soares. Podemos, Ariane? Podemos, vamos encaminhar a pergunta da Carol Rui, que nos assiste. A Carol Juruna manda um abraço e ela é coordenadora do Centro de Memória Sindical. Ela diz assim: os sindicatos estão programando uma manifestação no dia 10 e 11, 10 do 11, que é 10 de novembro, contra a reforma trabalhista, que entra em vigor no dia 11 de novembro. A Federação dos Servidores vai participar? Qual a sua perspectiva com relação a essa manifestação? Ela pode mudar alguma coisa? Aliás, já haverá manifestação amanhã, né? Dia 27. É o que eu vou colocar. Na verdade, assim, nós, aqui no estado de São Paulo, criou um fórum das centrais sindicais para o debate específico do servidor público. E esse debate e esse planejamento de ações, nós temos inclusive uma manifestação amanhã já. Tivemos hoje à tarde uma audiência pública na Assembleia Legislativa, da qual nós conseguimos isso por pressão ao Colégio de Líderes. Isso em função de um projeto que o governo Alckmin encaminhou para a Assembleia Legislativa, que é o PL 920, e é um projeto que tem 3 artigos somente. Ele pede autorização para a Assembleia Legislativa para a renegociação da dívida com o governo federal, que na verdade ele já renegociou, porque já assinou os termos desde julho do ano passado. E o segundo artigo ele diz o seguinte, que ele assume o compromisso com o governo federal de cumprir todas as metas estabelecidas na Lei 156/2016, que é a lei que o governo Temer conseguiu aprovar em caráter de urgência no final do ano passado, que estabelece regras para as renegociações de dívidas dos estados com a União, que na verdade é o mesmo que está na emenda 95, que eu já falei, sim, que é limitar os gastos primários. Certo. O governo do estado de São Paulo, que há anos nós temos categorias com 7, 8 anos sem nenhum tipo de reajuste. Como é que é, Lineu? Algumas, há 7, 8 anos. Mas nós temos a educação já há 3 anos, a saúde há 4 anos. E que ele trata os servidores do judiciário têm tido pelo menos a reposição da inflação anualmente. Sim. Os servidores do legislativo, da mesma forma. Os servidores do executivo, que está segurança pública, educação, saúde, transporte, cultura e outros, nós estamos, os últimos, a revisão, reposição de parcela salarial foi em
há 3 anos atrás. Nós estamos já no 4º ano sem aumento. Aí o governo manda um projeto para a Assembleia que vai mais por 3 anos congelar isso, sem sequer fazer algum tipo de negociação. Então nós já temos preparado um movimento para amanhã. Sim. Saindo de amanhã, dia 27. Amanhã, dia 27. Amanhã, dia 27/10. Saindo isso porque nós comemoramos nosso dia 28, o dia do servidor público, no sábado. Que comemorar o quê? Comemorar a nossa confiança, a nossa luta, a nossa expectativa de que nós não vamos entregar, nós vamos ir firme nesse combate. E o evento do dia 10, que é a pergunta, 10/11, esse evento ele está sendo coordenado pelas centrais sindicais. Enquanto nova central da qual eu faço parte, né, inclusive da Executiva Nacional, eu não tenho a informação hoje à tarde, porque nós estávamos na audiência pública na Assembleia Legislativa, de qual foi a decisão das centrais sindicais que já planejaram como vai ser. Mas nós vamos estar juntos e o dia 10 eu tenho confirmação que vai acontecer essa manifestação no Brasil todo, de enfrentamento e de posicionamento da classe trabalhadora contra a reforma trabalhista. Perfeito, perfeito. Eu estive na reunião das centrais sindicais e será o seguinte: aqui em São Paulo haverá uma concentração forte na Praça da Sé, os manifestantes subirão a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e haverá uma concentração na Avenida Paulista. São 3 eixos e bandeiras: combate aos efeitos nefastos da reforma trabalhista, o combate à portaria escravagista vergonhosa que agride a todos nós, esse ministrinho que tem lá, né, que é um pau-mandado do Temer, na verdade, e também de enfrentamento da reforma da Previdência. Junto com as centrais, paralelamente, até anterior, vem o movimento Brasil Metalúrgico, que fez uma plenária muito forte no dia 29 de setembro. E os metalúrgicos certamente terão uma presença muito forte na manifestação, no protesto nacional do dia 10, a que se referiu agora a Carol e também respondeu o Lineu. Lineu, eu peço aqui mais um minuto de paciência para nós passarmos uma mensagem da Contrato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Aliás, hoje, depois de muitos meses, eu reencontrei o Moacir Tesc, seu presidente, e nós nem tivemos muito tempo de falar, porque ele já estava correndo, saiu da reunião das centrais sindicais para voltar a Brasília, onde ele tem tantas e tantas atribuições. O Moacir vai falar do lançamento da Frente Parlamentar pela regulamentação dos jogos, dos bingos no Brasil. Vamos lá? O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, a Contrato, Moacir Roberto Techereswald, e demais diretores da entidade estiveram na Câmara dos Deputados, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, dia 18, para a instalação da Frente Parlamentar pela aprovação do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. O colegiado conta com o apoio de 262 deputados e tem como presidente o deputado César Halum, do PRB do Tocantins. É um momento importante para o país tem que discutir essa questão. Nós já estamos aí há 76 anos brincando de esconder um jogo no Brasil, que ele existe por todos os cantos e não há motivos para negar a legalização. Os argumentos que tem contra a legalização do jogo, que são a ludopatia e a lavagem de dinheiro, são argumentos que não se sustentam. E o grande mal é que nós sempre nos escondemos nessa defesa. E agora a frente se expõe, coloca a cara de frente e queremos debater o assunto, queremos que seja pautado e queremos ir para o voto em plenário para poder ajudar o país a sair dessa crise. Eu acho que nós estamos num momento crucial no Brasil e pede a regulamentação dos jogos no Brasil. Por quê? Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas. Nós estamos com uma previdência, segundo o governo, que está quebrada. Nós precisamos de geração de renda, precisamos de geração de impostos, precisamos de geração de emprego. E mais do que nunca agora, nós temos essa possibilidade com essa frente parlamentar, com mais de 220 parlamentares que já estão apoiando essa frente. Então, acho que é um momento muito importante e oportuno para o Brasil a regulamentação dos jogos. Regulamentação dos jogos no Brasil. A população pede, o trabalhador merece
e o Brasil precisa. Muito bem, muito bem. Eu defendo a legalização dos jogos. Eu não jogo nada, eu não sei jogar baralho, me ensino a jogar baralho de noite, no dia seguinte eu já esqueci, eu não tenho interesse por jogo nenhum. De vez em quando eu faço uma fezinha no bicho lá no Cleito, amigo meu, mas também nunca ganhei nada, sou pé frio. Mas o jogo, ele é bom que venha para a legalidade, porque se ele ficar na ilegalidade, o Estado não arrecada, esse dinheiro só circula no mercado negro, só alimenta os esquemas podres, inclusive o esquema da banda podre da polícia. A sociedade ganhará, o país ganhará com a legalização. Eu quero mostrar, antes de mais nada, um material do DIEESE, um panfleto clássico, né, aquele meio ofício, de uma campanha que o DIEESE está fazendo, junto às entidades sindicais. DIEESE, confio e apoio, unir, resistir e avançar. A ideia é o DIEESE fazer uma campanha e, de certa forma, constituir um fundo, né, para a entidade tocar os seus projetos, pesquisa de custo de vida, emprego e desemprego, assessoramento às campanhas salariais. O DIEESE é uma das mais respeitáveis instituições criadas pelo Brasil e, sobretudo, pelo sindicalismo brasileiro. É um departamento do sindicalismo brasileiro. A agência sindical apoia esta campanha. Eu, João Franzin, que conheço o DIEESE desde 79, eu também apoio. Quero crer que que a posição do Lineu não será diferente. Lineu Mazzano, vamos às perguntas da nossa Ariane Soares para tocarmos aqui o tema do programa, que é o enfrentamento à crise, aos ataques de que tem sido vítima o movimento sindical brasileiro e também a classe trabalhadora brasileira. Vamos lá, Ariane. Livernesco, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, mandou também sua pergunta. Ele diz assim: a negociação coletiva, entre aspas, para cima, é possível em tempos de reforma trabalhista? Bom, eu vou falar da negociação coletiva no serviço público. Momento difícil até porque os governos estão aí tratando de projetos de congelamento total de salário, enfim, como eu acabei de falar há pouco, do PL 920 encaminhado pelo governo Alckmin, que é para congelar o salário dos servidores por mais alguns anos. Negociação coletiva no serviço público está previsto, né, na Convenção Coletiva 151 da OIT, que ela foi ratificada pelo Brasil em 2010, e nós temos travamos uma luta no Congresso Nacional, o conjunto das centrais sindicais, para que nós conseguíssemos isso. Tanto vai e vem, vários projetos, uma diversidade de debates aí. Nós fomos surpresos em 2015, quando o senador Antônio Anastasia apresentou um projeto no Senado, muito próximo, tratando especificamente da negociação coletiva, muito próximo do que aquilo que nós gostaríamos que fosse. Participamos do debate no Senado e ele foi aprovado no Senado, foi encaminhado em dezembro de 2015 para a Câmara Federal. 2016 ele ficou congelado lá, mas neste ano nós conseguimos que ele fosse aprovado nas comissões respectivas, ou seja, Comissão do Trabalho e Administração Pública e na CCJ. Ele foi aprovado há pouco tempo, portanto ele está pronto para a sanção. Um projeto que trata exclusivamente da negociação coletiva no serviço público. Para nós isso é algo muito importante, de que esse é um instrumento que ele teria que, ou seja, ele foi excluído no final do debate da Constituinte, quando nós conquistamos o direito da sindicalização, e que a Constituição trouxe a garantia do direito de greve, mas não ficou estabelecido na Constituição o direito da negociação coletiva. Eu tenho o direito de greve, mas não tenho o direito de negociar. Sim. Então esse é um conflito que vem dentro da organização sindical ou nas relações de trabalho na administração pública. Então isso é algo necessário, porque a negociação coletiva não trata apenas de salário, trata-se de contexto geral nas relações de trabalho dos servidores públicos. E o Brasil está devendo a assinatura a uma convenção da OIT que garante também o direito à negociação. Qual a convenção que é? A convenção é a Convenção 151 da OIT. 151. Essa convenção ela foi ratificada pelo Congresso Nacional através do Decreto 206 de abril de 2010.
Depois, um outro instrumento que era necessário, a gente conquistou da presidente Dilma em março de 2013, que foi um decreto presidencial internalizando aquela convenção, portanto, para ela já ter os seus efeitos. Mas, de acordo com a nossa legislação, né, e o argumento também jurídico ou legislativo, necessita de regulamentar. E esse está sendo a nossa luta. Estamos aí em fase muito avançada, na expectativa aí de que o Temer, com tudo isso, possa a gente superado, inclusive, alguns enfrentamentos dentro da Câmara, possamos ter em poucos dias mais esse projeto sancionado, que foi aprovado como projeto 3831/2015 na Câmara Federal. Perfeito. Lineu Mazano, há mais perguntas? Vamos aproveitar que os nossos telespectadores e internautas, e Ariane Soares encaminha aqui ao nosso convidado, Lineu, dirigente dos servidores públicos. Vamos lá? Hoje também temos a participação do Marcos Verlaine, analista e assessor parlamentar do DIAP. Lineu, diante dos ataques à organização sindical, você entende que há necessidade de planejar o futuro? Como fazê-lo? Primeiro, quero cumprimentar o Marcos. Eu sou admirador, um batalhador, eu chamo um grande palestrante, né? Tenho participado de muitos debates com ele. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha análise. Eu acho que a organização sindical, ela precisa se reinventar um pouco. Nós temos alguns pontos, eu não vou nem criticar e nem exaltar isso ou aquele. Mas nós temos um conflito de que o princípio da unicidade sindical, a luta pela pluralidade sindical, o imposto sindical compulsório, que diante desse contexto também permitiu algumas entidades cartoriais apenas, isso prejudicou muito nós. Então, eu sou franco a dizer, eu acho que o movimento sindical precisa se reinventar. Se reinventar porque, como já comentei nesse programa hoje aqui, falando do plano estratégico do capital, sim, há quantas décadas que vem trabalhando, né? Se nós pegarmos a lei da terceirização que foi aprovada agora, a lei, se não me engano, 148, de 98. Naquela época nós conseguimos resistir. Sim, sim. Agora veio rapidamente, ela foi aprovada, sancionada, né? E está aí uma terceirização vergonhosa. E o movimento sindical? Nós lutamos, eu estava lá, nós seguramos outros projetos da 4330. Eu também coloco uma questão de que quando nós conseguimos eleger um trabalhador presidente, um governo popular, veio aí a Constituição, a legalização das centrais sindicais, tudo isso foi muito bom, mas criou ali algumas divisões, algumas disputas, cada um eu quero o meu pedaço, e a gente precisa rever. Eu sou franco a dizer que eu fiz parte de muitas ações que nós erramos. Então é um momento de reflexão. Eu acho que o movimento sindical tem que se reinventar. Eu penso de que nós deveríamos ter um novo conclave. Sim. Um novo conclave. Eu não participei no último, mas aquele tempo eu não estava no movimento sindical. Mas eu acho que o momento de sentar todo mundo junto, fazer uma revisão geral de tudo o que ocorreu e descobrir, ou seja, resgatar ou aflorar a capacidade de organização que nós temos de luta, que a classe trabalhadora do Brasil é capaz de rever e mudar esse país. E esse país vai mudar pela nossa luta. Não tem outro caminho. E o movimento sindical ele é extraordinário nesse processo. Portanto, respondendo ao Marcos, eu acho que nós precisamos debater muito ainda, mas debater com coragem, com confiança, tirando todas as diferenças e juntando numa visão de nação, de um poder social. O que nós queremos? Nós queremos um Estado social democrático de direito. Como? Precisa ter poder social, e o poder social vem da classe trabalhadora, e o movimento sindical é que consegue, temos a responsabilidade de fazer isso. Perfeito. A classe dominante é a geradora de crises. A solução das crises é sempre por meio do povo e de suas organizações. Está na história, não sou eu que estou inventando aqui neste momento. Lineu, mais um instantinho aqui para a gente passar mais uma externa, digamos assim, que é o arquivo sindical. A gente tem na agência sindical muito material de audiovisual e a gente resgata agora o 7º encontro da juventude dos metalúrgicos de Guarulhos, que foi 2014. Vamos lá, Edu, vamos mostrar? Arquivo Sindical.
A história vivida do sindicalismo brasileiro. Eu estou aqui na entrada do Colégio ENIAC, onde está acontecendo o 7º Encontro da Juventude, aqui no anfiteatro. O encontro é promovido pelo sindicato, organizado pelo Departamento da Juventude do sindicato. Eu estou com o Zé Pereira dos Santos. Pereira, eu achei o encontro muito animado, a molecada está com um gás enorme, hein? Olha, me surpreendeu, porque quando se trata de lidar com jovens, a gente tem sempre uma preocupação, né, de saber como se fazer isso. Na verdade, a juventude está integrada, está junta, está participativa. Eu acho isso importante, eu acho que nós estamos no caminho certo. Pereira, eu percebi os jovens muito receptivos ao conteúdo. É só chegar na molecada com o recado certo que funciona, né? Sem dúvida, eu acho que quando você leva a orientação com conteúdo, todo mundo presta atenção. Eu acho que a palestra do professor Rui incentiva essas crianças a ter um futuro, incentiva essas crianças a estudar. Eu acho que isso é muito importante e nós vamos cumprir com o nosso papel. Eu acho que nós temos que ter uma mídia que faça também esse papel, né? Você que faz parte da mídia sabe disso, que é muito importante. Você que inclusive faz programa de televisão, é muito importante que a nossa mídia faça um papel educativo. Professor, o senhor falou para uma rapaziada muito simples de uma região carente que é o Parque Primavera. O senhor acha que a mensagem encaixou? A molecada gostou? Eu acho que encaixou muito. Encaixou sim, eles entenderam muito bem o recado. Quando a gente falou de empreendedorismo, né, nós demos 3 coisas que a gente quis marcar com a molecada. Primeiro, o empreendedor tem que ter amor e acreditar naquilo que ele quer fazer. Segundo, a gente mais erra do que acerta, tá certo? E terceiro, a gente precisa contar com a ajuda de todo mundo para poder fazer o melhor. Esse conteúdo que foi passado aqui através da sua palestra sobre empreendedorismo, o DIEESE falando sobre números e a situação do jovem no país e no mercado de trabalho. O senhor acha que isso permanece, que isso forma um caldo de cultura, que isso serve de uma base para uso na vida futura? Eu entendo que o que as pessoas precisam é de vivência, né? E se nesse momento que a gente teve junto, nessas 5 horas, eles puderam ouvir algumas pessoas dando dica, eles puderam participar de uma emoção de assistir a peça de teatro e ver a coisa sendo construída, isso ajuda muito no principal ponto que é, opa, vou me despertar, opa, estou me conscientizando. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, encerrando a série de outubro do sindicalismo, enfrentando a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, os ataques do governo ao movimento sindical, aos trabalhadores e ao próprio Estado brasileiro. Como diz o João Guilherme Vagar Neto, o principal crime do Temer é o ataque que ele faz ao Estado brasileiro para desmanchar aquilo que é de mais sólido em termos de construção histórica e jurídica entre os povos, é o Estado. Lineu, nós temos mais uma pergunta, parece que é uma companheira do Piauí que vai te fazer aqui um encaminhamento. É isso, Ariane? Quem que é? A pergunta vem de São Raimundo de Nonato, lá do Piauí, é a Andréia Alves, ela é professora. Ela diz assim: sabemos que a mídia e seus patrocinadores têm promovido grande campanha de desvalorização sindical e percebemos também que o trabalhador hoje não está disposto a fazer enfrentamento da luta com manifestos e greves. Então, como fortalecer a ideia de luta de classe no cenário brasileiro, principalmente nos sindicatos dos servidores públicos? Um abraço. Você tem 3 horas para responder, na verdade 3 minutos. Andréia, lá de São Raimundo do Nonato, na verdade a Andréia, né, professora, mas é uma grande líder sindical. Faz uma luta enfrentando lá o sertão do Piauí, que a gente sabe as dificuldades, né, que nós temos em muitas prefeituras do Nordeste brasileiro, inclusive aqui em São Paulo, mas lá a gente sabe. Andréia, na verdade nós estamos passando por um processo muito profundo de transformação da sociedade. Nesse processo está envolvido o trabalhador e o servidor público. Nós tivemos um avanço tecnológico muito rápido e nós não nos preparamos para usufruir desse avanço tecnológico que é fundamental, que é ferramenta extraordinária para a nossa organização, para a nossa luta.
O Brasil, se nós formos ver o percentual de brasileiro que tem celulares, né, tem mais celular do que brasileiro. Sim. Né? Ou seja, para nós seria a coisa mais fácil fazer a luta e a comunicação. Mas, infelizmente, o que a mídia vem investindo é desvirtuar, é desestruturar a organização de classe, é desestruturar as famílias brasileiras, é o afeto diretamente, né? Porque nós estamos passando por uma crise moral. E isso, nós temos que analisar que nós, inseridos nesse contexto, as nossas lutas também estão difíceis. Como despertar o servidor? Depende muito do nosso trabalho, vai depender muito da comunicação. É colocar diretamente, racionalizar, né, a comunicação séria, e chamando a classe trabalhadora, especialmente os servidores públicos, para agregar aos seus sindicatos, mostrando que tudo que está colocado leva a cada vez pior. Se não houver a organização dos trabalhadores, da sociedade, a gente não vai resgatar esse país da profunda crise que se encontra em sentidos gerais. Muito bem. Por falar em nova tecnologia, nós postamos hoje, faz umas 3 horas, lá no site do STAP, uma espécie de banner, né? Me respeite, sou servidor de carreira, eu sirvo ao povo. E teve, até agora, 538 visualizações em pouco tempo, de modo que é uma ferramenta que nós devemos aprender a utilizar mais rapidamente. Lineu Mazzano, dirigente dos servidores, presidente da federação, vice aqui do sindicato do Estado de São Paulo. Amanhã nós teremos, pela manhã, um ato chamado pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores em frente ao Municipal às 10 horas, um ato dos professores por volta, acho que do meio-dia, na República, e à tarde na Avenida Paulista. Você participará de quais? Na verdade, nós vamos estar um pouco em cada um, né? Saindo aí, porque tem também a organização dos servidores da segurança pública, que vai estar saindo lá da Brigadeiro Tobias, por volta de 13 horas. Aí é da Polícia Civil. Isso, Segurança Pública, Polícia Civil. Todos esses movimentos, eles vão sair de alguns pontos aqui da cidade de São Paulo, caminhando para uma grande concentração às 16 horas na Avenida Paulista. Ou seja, nós estamos juntos, estaremos lá, unificando as ações das categorias de servidores públicos nessa luta aí, mostrando, e nós vamos fazer um ato aqui em São Paulo, não apenas contra as políticas do governo Alckmin, contra as reformas todas que estão acontecendo. E, pontualmente, contra o PL 920 que o governo Alckmin encaminhou recentemente para a Assembleia Legislativa. E acumulando forças para o ato do dia 10. Acumulando forças para o ato do dia 10, aí é um chamado muito forte. Toda a classe trabalhadora, né, toda a sociedade, na verdade, precisa participar. Inclusive, é preciso que nós estejamos unindo as nossas forças. Dia 10 é contra as reformas, é contra a reforma trabalhista, mas vem a reforma da Previdência, vem a reforma tributária. A reforma tributária parece que não tem nada a ver com... Tem a ver com tudo, porque o interesse é eles unificarem os impostos todos, excluindo, ou seja, tirando pelo menos... Hoje vai tudo para o saco sem fundo do governo, mesmo as contribuições sociais que são carimbadas, que o governo tem que prestar conta. De alguma forma, ainda que o governo desvia os recursos, mas o relatório ele é obrigado a fazer. Certo. O que está se preparando na reforma tributária é que daí nós não temos nem isso mais. Nem saber quanto foi a arrecadação de contribuições sociais, se é que eles não querem acabar com tudo isso. Perfeito. Então, por isso nós precisamos de unidade e o dia 10 todo mundo junto para organizarmos as próximas lutas. As centrais sindicais hoje informaram que procurarão a CNBB, a OAB, a ABI, a ANAMATRA, o Ministério Público do Trabalho e o OIT e outras instituições para fazer as denúncias da portaria, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e para somar forças a este grande ato do dia 10, que não é só um ato trabalhista, é um ato cívico, é um ato da cidadania brasileira. Lineu Mazzano, muitíssimo obrigado. Eu quero rapidamente encerrar dizendo que em novembro nós vamos fazer balanços. Então, muitas entidades sindicais fizeram eventos, seminários e congressos, e nós vamos começar dia 9 com o professor
Oswaldo Augusto, que vai falar do 5º ENTEC, realizado em Brasília com os trabalhadores de ensino, educação, cultura, etc. No dia 23, já temos confirmada a Sônia Santana, que preside o Sindicine, porque nos dias 16 e 17 eles farão um seminário de saúde e segurança no setor de audiovisual. E aí estamos encaixando outros nomes e outras datas e nós informaremos pelo site da Agência Sindical e pelo boletim Repórter Sindical. A todos e a todas que nos acompanham aqui na TV Agência Sindical, em Guarulhos, pela TV Guarulhos, em Brasília, no Distrito Federal, pela TV comunitária do Distrito Federal, muitíssimo obrigado, um forte abraço, até a próxima quinta-feira. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.